Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para você que é novo aí no canal, se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho aí. E veja aí também na minha playlist, tem aproximadamente uns 30 livros lidos para o seu crescimento espiritual. Só livros lidos de assunto cristão, tá bem? Hoje vamos terminar esse livro e se ficar alguma dúvida aí do que a gente vai estar falando aqui hoje, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também. Tudo isso gratuitamente, tá bem? Então, feito isso, vamos ler o último capítulo, que é o capítulo 13, que vai falar sobre pensamentos finais. E diz o seguinte: Não obstante os cristãos terem ficado perplexos com a grande comissão e muitos a considerarem uma impossibilidade, existe um meio de realizá-la. É o meio de Jesus, fazer discípulos. Ao compreender melhor o conceito do discipulado multiplicativo, as igrejas de hoje poderão alcançar em novas dimensões de eficácia. As igrejas podem procurar métodos a fim de ganhar pessoas para Cristo, mas o único sistema que tem realmente condições de multiplicar os obreiros e realizar o trabalho é o de fazer discípulos. Já houve outros planos e, sem dúvida, novas formas surgirão no futuro, mas a que funciona continua sendo a original. Já foi visto que os grandiosos métodos evangelísticos da maioria das igrejas de hoje não conquistaram o mundo. É também evidente que as igrejas precisam fazer muito mais que simples evangelização, caso devam fazer, caso devam fazer impacto no mundo. Jesus concentrou seu ministério no desenvolvimento e ensino de alguns, a fim de alcançar as massas. Caso as massas devam ser alcançadas hoje, o processo deve começar com algumas pessoas sendo discipuladas ao modo de Jesus. A fim de que o sistema de fazer discípulos comece, é preciso, em primeiro lugar, que haja alguns discípulos verdadeiros. É imperativo que as igrejas de hoje ensinem a verdade do que significa ser um discípulo. Até que os cristãos estejam realmente conformado, conformando sua mente, atos e palavras ao de Jesus, será impossível cumprir a grande comissão. A razão das igrejas não estarem fazendo discípulos é que elas têm estado reproduzindo segundo sua própria espécie, e os de sua espécie não foram discípulos verdadeiros como Jesus. Para começar, deve haver discípulos que sejam mais que alunos, que aprendam do Mestre em cada aspecto de suas vidas. Uma vez que as igrejas estejam ensinando seriamente as marcas de um discípulo, entre parênteses, permanecer na palavra, amarem-se uns aos outros e produzir frutos, fecha parênteses, e praticando-as, elas poderão então, e só então, serem eficazes em fazer discípulos, num processo que não só evangeliza pessoas, como também as edifica e prepara. O processo do discipulado não pode começar grande. Ele deve ser iniciado no modo de Jesus e segundo as instruções de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 2:2. Da mesma maneira que Jesus e outros que o seguiram se concentraram em alguns crentes fiéis,
e compartilharam sua vida com esses discípulos, ensinando-os a observar todas as coisas, a igreja de hoje precisa fazer o mesmo. Os programas e campanhas evangelísticos tentados no passado não fizeram o trabalho. A única maneira de realizar a tarefa é fazer um plano que multiplique os obreiros. Quando alguns discípulos são treinados, os quais poderão preparar outros e ainda outros, o número de discípulos crescerá numa razão geométrica. Embora comece com uma quantia nominal de pessoas, foi mostrado que o mundo poderia ser ganho num número mínimo de anos com apenas alguns indivíduos confiáveis. Foi a isso que Jesus dedicou seus 3 anos de ministério, como exemplificado no livro de Atos, com seus discípulos. Durante esses primeiros anos, os discípulos se multiplicaram por todo o mundo. Isso pode acontecer de novo, mas somente se os cristãos tiverem o mesmo estilo de vida, a mesma dedicação e o mesmo plano para fazer discípulos. A fim de obter esses mesmos resultados, as igrejas precisam de um ministério contendo as 4 fases do acompanhamento em 4 estágios. Seus ministérios terão de alcançar o grupo humano, provendo atividades evangelísticas, confrontar os indivíduos pessoalmente com a palavra de Deus e treinar os cristãos a se reproduzirem e multiplicarem. Os discípulos não terão apenas de seguir esse acompanhamento em 4 fases, mas deve ter igualmente bons relacionamentos nos 6 níveis que Jesus tinha. Para que ocorra um discipulado que se multiplique no mundo todo, os cristãos devem dedicar tempo ao desenvolvimento de relacionamentos nos níveis 1, 2 e 3. Só quando relações chegadas se desenvolvem entre os cristãos é que serão treinados discípulos preparados para multiplicar-se. Esses discípulos desenvolverão uma forma de pensar inteiramente nova, onde tudo em sua vida, atos, palavras e pensamentos, se associa ao seu objetivo final de dar glória a Deus. Esses discípulos estarão glorificando a Deus em seu relacionamento com Deus e com outras pessoas. O caminho do discipulado se torna mais do que uma simples atividade, mas um estilo de vida. A vida de Jesus não é um caminho fácil. Quando Jesus chamou alguém para segui-lo, ele demonstrou uma entrega absoluta de sua própria vida. O custo foi então total e deve sê-lo para os discípulos de hoje. De outra forma, não haverá esperança de multiplicação. Jesus usa somente aqueles que se entregam inteiramente a Ele e não exigem suas próprias condições para o discipulado. Nas igrejas de hoje, existem muitas barreiras ao discipulado, mas elas podem ser vencidas através da obediência aos mandamentos do discipulado instituídos originalmente por Jesus. O custo de seguir era alto naquela época e continua sendo alto agora, mas os benefícios de seguir Jesus sempre superaram grandemente o custo. Em último lugar, a fim de que o discipulado possa ocorrer, será necessário que alguns aprendizes de Jesus tomem o compromisso de dedicar sua vida ao discipulado de alguns que poderão, por sua vez, ensinar outros. Para que isso ocorra, é necessário uma seleção. Existem milhares de pessoas no mundo, mas o discipulador só pode compartilhar sua vida em Cristo com alguns.
Desde que a pessoa só pode discipular poucos indivíduos em sua vida e como deseja que essa vida tenha algum valor, a escolha é da máxima importância e deve ser feita segundo as diretrizes estabelecidas no Novo Testamento. A hora de agir é esta. Jesus disse, abre aspas, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, fecha aspas. Está lá em Mateus 28, 19. O mandamento de Jesus pode ser obedecido, deve ser obedecido e será obedecido quando as igrejas de hoje fizerem discípulos verdadeiros que irão multiplicar-se através do mundo inteiro. Concluímos aqui o livro, vamos fazer aqui 5 perguntinhas para fixar esse último capítulo. Pergunta 1. Depois de ter feito este estudo, qual o melhor método de ganhar pessoas para Cristo, em sua opinião? Pergunta 2. Como este plano pode ser posto em prática na sua congregação? 3. Você conhece algumas pessoas que precisam ser discipuladas? 4. Você conhece alguns líderes de igreja a quem possa ensinar este conceito? 5. O que você fará a partir de agora com relação à ideia de fazer discípulos? Concluímos então a leitura e o estudo aqui desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Quero dar os parabéns aí para você que acompanhou a leitura aí desde o início. Se você chegou agora, vê aí na minha playlist, né? Acompanha aí a leitura do livro todo para você ser um discipulador também. E se ficou alguma dúvida aqui, né, como eu falei no começo, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com vocês. Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada. E você também pode ver aí tudo gratuitamente, além do estudo gratuito que eu dou, pode ver gratuitamente aí na minha playlist aproximadamente uns 30 livros que fala sobre diversos assuntos cristãos para a sua edificação aí e crescimento espiritual. E fico feliz que você está dedicando aí, né, investindo aí sua vida em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também fica muito feliz. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo livro, né, que eu for ler. Então, se inscreva no canal, deixa o like para o canal crescer e atingir mais pessoas. E aí acione o sininho aí para você ser avisado a hora que eu for ler o próximo livro, tá bem? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo livro. Amém?